Fala, futuro aprovado! Eu sou o Idaka, seu professor de física. Hoje vamos iniciar um dos temas mais importantes da física para o Enem: Introdução ao estudo dos movimentos, que é a base da cinemática. A cinemática é a parte da física que estuda os movimentos dos corpos sem se preocupar com as causas do movimento, ou seja, sem analisar as forças que estão atuando. Ela descreve como um corpo se move, não necessariamente por que ele se move. No Enem, esse conteúdo aparece com muita frequência. Porém, diferente de alguns vestibulares tradicionais, o Enem costuma abordar o tema dentro de situações do cotidiano, como trânsito, esportes, movimento de elevadores, deslocamento de pessoas, corridas, movimento de veículos, análise de gráficos ou interpretação de trajetórias. Por isso, a prova exige principalmente interpretação física e leitura de gráficos, mais do que cálculos complexos. Para começar a estudar movimento, precisamos primeiro entender um conceito fundamental: referencial. Movimento é sempre relativo a um referencial. Isso significa que um corpo pode estar em movimento em relação a um observador e, ao mesmo tempo, em repouso em relação a outro. Por exemplo, imagine uma pessoa sentada dentro de um ônibus em movimento. Para alguém que está dentro do ônibus, essa pessoa está em repouso, porque sua posição não muda em relação ao banco. Mas para alguém que está parado na calçada, essa mesma pessoa está em movimento, pois está se deslocando junto com o ônibus. Portanto, movimento e repouso dependem do referencial adotado. Esse é um conceito muito cobrado no Enem, especialmente em questões que envolvem trens, carros, barcos ou aviões. Agora, vamos falar sobre trajetória. A trajetória é o caminho descrito por um corpo ao se mover. Por exemplo, quando um carro anda em uma estrada reta, sua trajetória é retilínea. Já quando um carro faz uma curva ou percorre uma estrada sinuosa, sua trajetória é curvilínea. Mas é importante entender que a trajetória também depende do referencial. Imagine uma pessoa andando dentro de um ônibus que está em movimento. Para quem está dentro do ônibus, a trajetória dessa pessoa pode ser uma linha reta. Mas para alguém observando de fora, a trajetória pode ser uma curva. Agora vamos entender dois conceitos essenciais para a cinemática: posição e deslocamento. A posição de um corpo indica onde ele está localizado em determinado instante, em relação a um referencial. Geralmente representamos a posição pela letra S. Por exemplo, se estamos analisando o movimento de um carro em uma estrada e definimos um ponto inicial como posição 0, podemos dizer que o carro está na posição 100 metros, 200 metros, e assim por diante. Já o deslocamento representa a variação da posição de um corpo, ou seja, o deslocamento é a diferença entre a posição final e a posição inicial. Se um carro sai da posição 100 metros e vai para a posição 300 metros, o deslocamento foi de 200 metros. Uma coisa importante para o Enem é entender a diferença entre deslocamento e distância percorrida. A distância percorrida corresponde ao comprimento total da trajetória. Já o deslocamento depende apenas da posição inicial e da posição final. Por exemplo, imagine que uma pessoa anda 10 metros para frente e depois volta 10 metros para trás. A distância percorrida foi 20 metros. Mas o deslocamento foi 0, porque a posição final é a mesma da posição inicial. Esse tipo de raciocínio aparece bastante no Enem. Agora vamos falar sobre velocidade média, um dos conceitos mais importantes da cinemática. A velocidade média indica quão rápido um corpo se desloca em determinado intervalo de tempo. Ela é calculada pela razão entre o deslocamento e o tempo gasto. Em outras palavras, velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A unidade mais utilizada no sistema internacional é metro por segundo, mas no cotidiano também usamos quilômetro por hora. No Enem,
Muitas questões envolvem interpretação de situações como tempo de viagem, velocidade de veículos, trajetos de corredores ou deslocamento em cidades. É muito comum aparecerem problemas envolvendo carros em rodovias ou comparação de velocidades. Outro conceito muito importante é a aceleração. A aceleração indica a variação da velocidade ao longo do tempo. Quando um carro aumenta sua velocidade, dizemos que ele está acelerando. Quando um carro diminui sua velocidade, também existe aceleração, chamada de aceleração negativa ou desaceleração. No Enem, muitas vezes as questões abordam aceleração em contextos como freada de veículos, arrancada de carros, queda de objetos ou movimento de elevadores. Agora vamos falar sobre dois tipos básicos de movimento muito cobrados nas provas. O primeiro é o movimento retilíneo uniforme, conhecido como MRU. Nesse tipo de movimento, o corpo se desloca em linha reta e com velocidade constante. Isso significa que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Se um carro mantém velocidade constante de 60 km/h, ele percorre sempre a mesma distância a cada hora. Nesse caso, a aceleração é zero, porque a velocidade não está mudando. No Enem, questões de MRU geralmente aparecem associadas a problemas de tempo de viagem, comparação de trajetos ou interpretação de gráficos de posição e tempo. O segundo tipo é o movimento retilíneo uniformemente variado, chamado de MRUV. Nesse movimento, a velocidade varia de forma constante ao longo do tempo. Isso significa que existe aceleração constante. Por exemplo, quando um carro acelera de forma constante ao sair de um semáforo, sua velocidade aumenta gradualmente. No MRUV, a aceleração é constante. O Enem costuma cobrar esse tema mais através da interpretação de gráficos, principalmente gráficos de posição por tempo e gráficos de velocidade por tempo. Por exemplo, um gráfico de posição por tempo em linha reta inclinada indica velocidade constante. Já um gráfico curvo pode indicar aceleração. Um gráfico de velocidade por tempo também é muito comum. Se o gráfico é uma linha horizontal, significa que a velocidade é constante. Se a linha está subindo ou descendo, significa que há aceleração. Interpretar esses gráficos corretamente é uma habilidade muito valorizada no Enem. Agora, vamos destacar algumas características específicas de como o Enem costuma cobrar esse conteúdo. Primeiro, o Enem valoriza muito interpretação conceitual. Muitas questões não exigem cálculos, mas sim entendimento dos conceitos de movimento, velocidade e aceleração. Segundo, a prova utiliza muitos contextos do cotidiano, como trânsito, transporte público, esportes e deslocamentos urbanos. Terceiro, aparecem com frequência análises de gráficos, principalmente de velocidade versus tempo. Quarto, o Enem gosta bastante de explorar o conceito de movimento relativo, pedindo para identificar se um objeto está em movimento ou em repouso dependendo do referencial. Para finalizar, vamos fazer um resumo dos pontos mais importantes. Movimento é a mudança de posição em relação a um referencial. Referencial é o ponto usado para observar. Trajetória é o caminho. Deslocamento é a variação da posição. Velocidade média é a rapidez da mudança. Aceleração é a variação da velocidade. E temos o MRU com velocidade constante e o MRUV com aceleração constante. Compreender esses conceitos é fundamental para resolver questões de física no Enem, pois eles servem de base para praticamente todos os outros temas relacionados ao movimento. Agora, corre lá no Vestibulamos e faça as questões práticas. Bons estudos e até a próxima!